pra você. O destaque da terceira rodada das competições da Conmebol fica por conta dos duelos entre brasileiros e argentinos. No Mineirão, o Cruzeiro, terceiro colocado do Grupo D da Libertadores, encara o líder Boca Juniors. Já em Buenos Aires, com o Neymar em campo, o Santos pega o São Lourenço pela sobrevivência na Sul-Americana. No Rio de Janeiro, o Botafogo, que vive uma crise financeira na SAF, encara o Independiente Petroleiro para manter a ponta. Em Minas, Hulk treinou separado e o nome de Dorival Júnior ecoa nos corredores do Atlético após a goleada sofrida para o Flamengo. No Palmeiras, Piquerez deu umas voltinhas em campo e Paulinho participou de todo o coletivo antes do confronto com o Cerro Porteño no Paraguai. E no São Paulo, o diretor Rui Costa defendeu Roger Machado e também falou sobre a grande pressão no seu trabalho antes da partida contra o Milionários na Colômbia. Bom, eu não sei se são 20 milhões que querem minha saída, né? Talvez sejam muitos. Essa é um ônus direto de quem trabalha num grande clube na função que eu exerço, né? Eu já vivi pressões semelhantes a essa em outros clubes. Já desfrutei de ambientes muito tranquilos no São Paulo, porque não tinha o protagonismo que tem hoje, né? Não podemos cometer esses erros com o Paulinho. Foram muitos meses fora. Então, quando ele for relacionado, é porque temos a certeza que, se o treinador quiser, vai estar preparado para jogar o tempo que o treinador o puser em campo. E é isso que vai acontecer no dia em que ele voltar. O tempo que ele jogar é porque temos a certeza que ele vai estar preparado para esse tempo. Mas a evolução tem sido boa, os treinos são bons. Amanhã vai fazer mais um. E cada coisa no seu tempo. A Luca le gustaba mucho Neymar. Hace muchos años me gustaba Neymar y Nós temos que começar a pensar no Boca, que é o próximo. Temos que descansar bem, temos que recuperar para podermos dar resposta. Nós temos uma longa temporada pela frente, temos objetivos de campeonato, de Libertadores e de Copa para atingir e temos que estar preparados para todos. Jogaço entre Cruzeiro e Boca Juniors pela Libertadores. E aquele bom dia bem especial já será transmitido para o trio Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli. Cicinho! Rui Costa deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, já vamos repercutir o que ele disse, o que ele explicou sobre a atual situação do São Paulo. Fato é que na Sul-Americana, hoje, a escolha foi por um time reserva. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E oportunidade para quem não vem jogando, né? Para ter minutagem. Muitos jovens da base, né? Dos 25, 26 que foram, parece que 13 são da base. Então, assim, a gente vê uma movimentação lá em Cotia. E isso é bom para o São Paulo porque está precisando de dinheiro. E a respeito do Rui Costa, 90% Rui Costa. Devido ao quê? A ausência e a omissão de vocês, né? Então precisa ser mais presente. Muito bem, Edu Dracena. O Santos tenta uma sobrevida na Sul-Americana. Jogo duro lá na Argentina diante do São Lourenço. Hoje, com Neymar em campo. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É a expectativa que ele possa estar em campo e ajudar o Santos nesse jogo decisivo nessa Sul-Americana, porque sem o Neymar já está difícil. Imagine você tendo um jogador como o Neymar dentro do campo e você não classificando na Sul-Americana. Então a expectativa, e eu vejo assim, vai ser um grande teste para ele, Renata, porque é um jogo duro, um jogo pegado e é um jogo meio que parecido com uma Copa do Mundo. Ronaldão, o Cruzeiro vacilou em casa diante da Universidade Católica. Agora recebe o Boca Juniors, que não perde desde fevereiro. A última derrota foi diante do Vélez Sarsfield lá no começo do ano. E aí? Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos perninhas. Eu estou me sentindo Átila hoje, menino. Átila Por quê? Porque quando estoura a mangueira do radiador, o carro O assoalho quebra, cai. Não vai, menina Renata. Não adianta empurrar que não anda. Agora, a verdade é uma só. Quem pega o Boca tem que tomar cuidado não só com o Boca. Não, nem Cari também. Calma, gente. Tem que tomar cuidado com o juiz, porque a juizada opera o Brasil. É sempre assim, tem que tomar cuidado.
E o uruguaio Esteban Ostojic é o juiz do jogo. Olha lá, Esteban Corinthians. Ostojic. Lembra o Andrés Cunha, a carinha do Chico Garcia, tá no VAR. Gosto dele. Ai, meu pai do Ruim céu, não. velho. Não é ruim, não. Não, eu que sou. Edu Eu sou Dracena, ruim, nosso pai. capitão, muito acostumado com a arbitragem sul-americana. Conheço. Já circulou bem no continente, né, Edu? Já joguei bastante vezes, já apitou alguns jogos meus. Boa, já então, tudo aqui no Jogo Aberto. Semana cheia de jogos, campeonatos pra todo lado. Mas deixa eu te perguntar, e quando não tem bola rolando no gramado, você consegue ficar sem emoção? Eu sei que não. E é aí que entra a Novibet, porque na Novibet a emoção não para nunca. São mais de 3.000 joguinhos online para você escolher, testar a sorte e se divertir a qualquer momento. É isso mesmo, mais de 3.000 jogos. E tem para todo gosto, ritmo rápido, bônus, desafio, é ação o tempo todo. E claro, sempre com promoções e eventos rolando diariamente. Por exemplo, a promoção da semana é com os jogos da família Switch, como o Switch Bonanza ou o Sugar Rush. Olha só como funciona. Apostou R$100 ou mais, você ganha 20 giros grátis na hora. Simples assim. Você joga e ainda garante mais chances de continuar se divertindo. Então, já sabe, entre agora pelo QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e clique em Quero a Oferta. Ative a promoção e garanta seus giros grátis, porque na Novibet a emoção não tem hora para acontecer. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Com a entrevista exclusiva da Rádio Bandeirantes com o diretor do São Paulo, Rui Costa. Cicinho, a gente vai ficar prestando atenção e depois vamos comentar ao vivo por aqui. Bom, eu não sei se são 20 milhões que querem minha saída, né? Talvez sejam muitos. Essa é um ônus direto de quem trabalha no grande clube na função que eu exerço, né? Eu já vivi pressões semelhantes a essa em outros clubes. Eu tenho profundo respeito pelo torcedor de São Paulo. Eu sei o quanto ele é importante e hoje ele está insatisfeito e eu tenho que entender que essa insatisfação ela tem que ser uma força motriz para que eu, no meu trabalho, enquanto as pessoas que comandam o clube entendam que esse trabalho é pertinente e é adequado, eu transformo essa rejeição, né, que eu não sei quantificar ainda, mas que evidentemente colocando em rede social ela é muito grande, a manifestação das torcidas, enfim, transformar isso em uma energia maior ainda para reverter esse quadro, para que o torcedor, quem sabe no final do ano, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, possa entender que o trabalho que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi aqui, foi um trabalho que respeitou a grandeza do São Paulo. Se por acaso o Roger Machado não resistir a toda a pressão que está acontecendo, você sai junto com ele? Alexandre, eu já vivi episódios como esse várias vezes no futebol e algumas vezes eu saí com o treinador, outras vezes eu saí para que o treinador ficasse e algumas vezes fiquei e troquei o treinador e fiquei no projeto, né? Eu trabalho para o São Paulo, não trabalho para o Roger, né? Eu acredito no trabalho do Roger. O nome do Roger, a contratação do Roger passa por uma decisão do Departamento de Futebol, onde obviamente eu opinei, mas lá estava já o Rafinha, o presidente, que é o mandatário do clube. Se o presidente achasse que não era o nome adequado, nós não contrataríamos o Roger. E se o Roger, de alguma maneira, não evoluir no seu trabalho, ou de alguma maneira achar que não dá mais para trabalhar aqui, eu vou continuar no São Paulo até o momento que o presidente Macís achar que o meu trabalho continua agregando. O que as pessoas precisam lembrar é que Rui Costa é assalariado, ele é contratado do clube. Ele tem uma função de confiança. No momento em que isso não for bacana para o São Paulo, ele será retirado. Mas ele comprou uma briga grande, Cicinho, e ele vem sendo pressionado porque ele tira uma situação positiva, coloca uma incerta. Os resultados em algum momento aparecem, mas não convencem. Esse é o problema. Exatamente, Renato. Quando você tem um cargo de confiança, você também é muito mais cobrado, né? Porque o São Paulo hoje, o torcedor fica muito chateado e não é a minoria, não, é a maioria, digamos de 80% para lá, porque exatamente porque o São Paulo não pode ser comandado por 3 pessoas, por Rafinha, por Rui Costa e por Macís. O São Paulo tem conselheiros, então
Então, o São Paulo precisa fazer um levantamento, não é o que o torcedor cobra, Rui Costa, é o seguinte, você precisa analisar uma contratação a partir do elenco que você tem em mãos, não é você trazer quem você acha que pode dar certo no São Paulo. Então, precisa também fazer essa leitura, por isso que é tão importante o cargo, tão grande a responsabilidade. E, infelizmente, no futebol brasileiro, né, onde nós somos muito cobrados, né, principalmente vocês, diretores, não se pode errar, ainda mais no momento que tudo está dando certo. Ok, foi aí, deu a cara a tapa, explicou as situações, o torcedor precisa disso, o torcedor precisa ouvir. Não é tomar as decisões e deixar, queira ou não, vai continuar assim. Então, precisa de humildade. Vocês já estão começando a colocar o pezinho no chão. Desse jeito, você traz a torcida para o seu lado. Mas que também o trabalho do treinador supra toda a expectativa que a torcida está colocando no time, ou melhor, colocou esse ano. Então, não desmonta aquilo que estava sendo feito. Vocês chamaram a responsabilidade. Abraça essa responsabilidade e deem a cara a tapa, como vocês estão começando a fazer agora, mas sem arrogância. Quando temos Sul-Americana e principalmente Libertadores no radar. Realidade, hein? E essa semana vocês estarão sendo testados, os três, eu não. Eu somente no lado profissional. Professional way. Tá de folga, né, na tabela. Bom, hoje na Sul-Americana, a torcida do Santos, Edu Dracena, todo mundo ligado, porque o jogo é na Argentina, diante do San Lourenço. E o detalhe é que a tendência é que Gabigol e Neymar estejam em campo, Edu. A grande expectativa é essa, Renata. É isso aí. Bom, o Botafogo, que no final de semana até me deu uma semi-alegria, uma meia-alegria, recebe o Independiente Petroleiro e tem a obrigação de vencer. Teremos também, na Colômbia, o Milionários enfrentando o São Paulo, que foi com equipe reserva, preservou vários jogadores, dando prioridade para o jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Fez bem em preservar, né, Cicinho? Sim, Sul-Americana tem que preservar mesmo. Os milionários contra os pobretões. Ai, que isso, Ronaldo. E os devedores? Mas se ganhar aí, vai entrar uns milhõezinhos, né? Olha, Milionários também seria interessante, poderia ser uma expressão para esse confronto Cruzeiro e Boca Juniors. E a gente vai saber todos os detalhes da partida agora, aqui no Jogo Aberto. É o reencontro de La Bestia Negra com um Boca, que saiu do Mineirão com o rabo entre as pernas há 2 anos. Sempre difícil, a gente sabia que eles iam catimbar e iam jogar o jogo deles e sempre muito difícil enfrentar essa equipe e a gente conseguiu, tá de parabéns pela classificação, uma classificação merecida do meu ponto de vista. Já o último encontro pela Libertadores foi nas quartas de final de 2018. Um jogo recheado de polêmicas com a arbitragem, como por exemplo a expulsão de Dedé, confirmada pelo VAR e revertida após o jogo. O zagueiro foi a campo na partida de volta, mas não conseguiu evitar a eliminação. Como que eu vou ter maldade com o jogador adversário com a cabeça? Agora de volta a 2026, Arthur Jorge vai encontrando os caminhos para levar o Cruzeiro às vitórias. Venceu o gramado ruim e os desfalques do elenco na casa do Remo. Suspensos pelo terceiro amarelo, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva puderam descansar na partida do Brasileiro e devem voltar à escalação titular. A dúvida mesmo está debaixo das traves, na disputa entre o jovem Otávio, cria da Toca, e o criticado Matheus Cunha. O Otávio não tinha jogado nunca comigo, tinha ganho o direito a uma oportunidade. Oportunidade essa que a teve na Copa frente ao Goiás. Sei que fico seguro porque tenho plena confiança nos 2 goleiros que tenho para poderem defender aqui a baliza do Cruzeiro. Do outro lado, o Boca vem de um baita momento. Não perde desde fevereiro, invicto a 14 jogos e vem de uma goleada em cima do Defensa e Justiça, além de uma vitória no clássico contra o River Plate, dentro do Monumental de Nunes. Mas esse Boca Juniors, que vive um grande momento, também tem grandes desfalques. Ander Herrera, ex-PSG, está fora da partida por conta de uma lesão muscular. Já Cavani, que vem lidando com dores na lombar, deve ser poupado. Batalha, ex-Atlético, e o goleiro Marquezin, ex-Grêmio, seguem no departamento médico. O provável Cruzeiro tem Otávio no gol, Fagner ou Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero ou Lucas Silva e Gerson de volantes, Arroio, Matheus Pereira e Christian, com Caio Jorge de centroavante. Já o Boca tem Leandro Brey, Marcelo Vaingan, Lautaro, Ayrton Costa e Blanco, Ascacíbar, Paredes, Delgado e Tomás Aranda,
Adam Bareiro e Miguel Merentiel formam a dupla de ataque. É o reencontro de La Bestia com o tradicional Boca Juniors. Delgado tem 20 anos, esse volante Milton Delgado. E a gente viu também ali que o Aranda tem 18. Então aí é juventude. Para o Cruzeiro aproveitar a experiência do seu meio-campo e se impor na partida. Só que até agora, o grupo D está dessa maneira. O Boca 100%, não perdeu nenhum jogo. A Universidade Católica foi a 3 porque ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. O Cruzeiro ganhou do Barcelona de Guayaquil fora de casa e os equatorianos não pontuaram. Então, um grupo bem indefinido, eu diria. Se o Boca vencer hoje, Edu, abre larga vantagem. Mas se o Cruzeiro conseguir tirar os 3 pontos, aí já se coloca diferente de novo na parada. Aí já empata em número de pontos, né, Renata? Mas o que vai o Cruzeiro lamentar bastante foi o jogo da Católica em casa. Você perder esse jogo foi muito complicado, porque você ali com o Boca, você pode trocar pontos. Você ganha aqui, perde lá. Então, mas o mais importante de tudo que eu vejo é o momento que o Cruzeiro está vivendo junto com o Arthur Jorge. Você vê que já tem um Cruzeiro totalmente diferente, com uma postura diferente. Já tem uma equipe pronta, aquela equipe titular. O Arroio está mostrando o futebol o que trouxe para o Cruzeiro, porque é um jogador que tem o drible, vai para frente, é rápido também, né? A volta também do Matheus Pereira, que vai ser muito importante, e o Gerson ali no meio de campo reorganizando e jogando na posição que a gente já viu ele no Flamengo, que é o segundo volante, chegando no ataque, ajudando também na parte defensiva. Então eu vejo que no Mineirão, casa cheia, com certeza o Cruzeiro possa passar, né, para uma vitória bem legal, porque da última vez que o Cruzeiro jogou com Boca, eu estava lá presente, né, num jogo bem duro, passamos nos pênaltis e tomara que o Cruzeiro hoje possa vencer também. O Boca Juniors passa por um momento interessante, é segundo colocado no Grupo A do Campeonato Argentino, só está atrás do Estudiantes. Agora, Ronaldão, é uma equipe que gosta da Libertadores e que vai jogar longe da sua torcida fanática e sabe que o Cruzeiro está pressionado. Eles têm uma vantagem de 6 pontos já na tabela. Se eles conseguirem um empate, também não seria um mau negócio. E como de costume, esse time, quando tem um empate e o empate joga fora de casa, eles picotam muito o jogo, amarram muito o jogo, acaba irritando o time brasileiro. Então é para o Gerson e o Matheus Pereira, né, terem mais tranquilidade, tocar a bola, sair do tumulto, não segurar muito a bola, segura a bola próxima à área. Que aí você cava uma falta e eles também não vão fazer falta ali. Mas é um time copeiro, que vai ficar mastigando o jogo até o final, porque para eles o empate vai ser de bom tamanho, já vai complicar a vida do Cruzeiro. Estamos de olho nesses confrontos brasileiros e argentinos e na Sul-Americana não é diferente. O São Lourenço recebe o Santos com o Neymar, com o Gabigol e o Peixe precisando vencer de qualquer jeito. No Brasileirão, o Santos vai mal. Zona de rebaixamento que preocupa a torcida. Na Sul-Americana, o Peixe ainda não venceu. Foram 2 jogos contra Deportivo Cuenca e Recoleta, uma derrota e um empate. Num momento assim, mostrar jogo é importante. Tanto quanto o resultado, mostrar jogo é importante. Nós temos jogo. A gente vê carências? Sim, todos têm carências e nós vamos atrás de possíveis carências para deixar o nosso time mais fortalecido ainda para o segundo semestre. Hoje, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sula, a equipe de Cuca visita o São Lourenço na Argentina. E a novidade é que o comandante conta com o retorno de Neymar ao time titular. O camisa 10 foi preservado do empate contra o Bahia na última rodada por ter vindo de uma sequência de 4 jogos atuando por 90 minutos. Só que o craque acabou sendo diagnosticado com uma virose que o tirou do treino de domingo. Ontem ele se encontrou com o elenco na Argentina. E na terra dos hermanos, Neymar foi o mais tietado pelos fãs. Entre os encontros, um chamou a atenção. Com esse garotinho argentino que também se chama Neymar. A Luca le gustaba mucho Neymar. Hace muchos años me gustaba Neymar. Ganhou camisa, posou para fotos e treinou normalmente com o grupo no CT do Boca Juniors. O goleiro Gabriel Brazão, o lateral direito Igor Vinícius, o volante William Arão e o atacante Gabigol, que ficaram fora também na última rodada, se juntaram à delegação e foram relacionados. Um provável time para mais tarde teria Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Lucas Veríssimo,
Luan Pérez ou João Ananias e Escobar, William Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Roleiser ou Barreal, Neymar e Gabigol. O São Lourenço é o líder do grupo D, com 4 pontos. E vive boa fase, invicto a 8 jogos na temporada. Com apenas 1 ponto na lanterna do grupo, o Peixe precisa vencer, reagir, se quiser continuar sonhando com uma vaga nas oitavas. Bom, agora aqui está o grupo D da Sul-Americana, no qual o Santos está inserido e é o lanterna, uma situação até ruim para a equipe do técnico Cuca. Eu lembro que na estreia contra o Cuenca, o Cuca disse que era um jogo impossível de se perder e perdeu. Aí a gente vê que o São Lourenço é o líder com 4 pontos, aí o Cuenca tem 3 e o Recoleta, que empatou com o Santos aqui na Vila Belmiro, tem 2 pontos, o Santos 1. Não tem nada definido, mas hoje, se o Santos ganha do São Lourenço, ele já empata com o time argentino, Cicinho. Mas não vai encontrar facilidade, não. Não vai encontrar facilidade. É o adversário mais competitivo desse grupo, né, pro Santos. E o Santos tropeçou no momento com equipes mais frágeis. Tem a volta do Gabigol, possivelmente, do Neymar, sim. Só que também se torna um Santos mais previsível. É um Santos que, quando joga esses 2 jogadores, principalmente o Neymar, ele é muito acionado. E o Santos contra o Bahia, ele conseguiu diversificar várias jogadas assim, surpreendeu o adversário com movimentações. Então precisa manter isso daí. Não é toda hora procurar o Neymar, é ajudar o Neymar com movimentação para que ele procure os jogadores. Aí o Santos pode ter êxito. Edu, a gente sabe que, na teoria, o adversário mais difícil é o de hoje à noite, eu concordo com o Cicinho, mas o Santos precisa vencer ou daqui a pouco já não vai olhar mais para a Sul-Americana, porque vive uma situação ruim no Campeonato Brasileiro e na competição continental precisa mostrar reação. Olha só, Renato, olha o que eu vou falar, hein? O torcedor não fique bravo comigo. Esquece a Sul-Americana. Eita! Não, de coração. Deixa de lado? Deixa de lado, coloca aí um time misto, porque você vai priorizar, de repente, uma competição que você não vai ter condições de chegar. Por mais que vai ter rentabilidade, vai ter dinheiro, vai ter aquela coisa toda, mas o Santos não está preparado nesse momento. O Santos tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, que está na zona de rebaixamento. Então, de repente, você pegando esses jogos aí, dando oportunidade para alguns jogadores, né, e mostrar para que, peraí, nós temos esse grupo e aí no meio do ano, onde abrir a janela, quais são as carências que a gente vai ter que trazer e os jogadores que a gente tem que trazer. Então, o torcedor, não fique bravo comigo. A minha visão é essa, de pegar a Sul-Americana como fosse um treinamento e priorizar, quem sabe, aí o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também. Olha, agora, Ronaldo, tem um detalhe que eu estava pensando. Imagina o Neymar, que é um cara mundialmente conhecido, que circulava na Europa toda, disputando grandes competições, com a seleção brasileira, a mesma coisa. Será que o Neymar não está com saudades de jogar uma partida internacional como essa? Vai para a Argentina, vai sentir também como é que é a torcida do São Lourenço. Eu acho que para o Neymar, particularmente, também é legal. Ele que foi preservado contra o Bahia e acabou sendo opção para esse jogo. Então é isso, o Edu tá doidão. Você tá doidão. Porque, isso, irmão? Por quê? O Cuca preservou o Gabigol e o Neymar para não ir lá pra Bahia. Empatou 2-2. Vai pra um confronto desse. Não, o Gabigol tá suspenso. Chega lá na Argentina. O cara é ovacionado. Eu sei. O Neymar foi ovacionado no hotel ali. Todo mundo aplaudindo o Neymar, a molecada querendo a camisa, tal, aqui Neymar e tal. Quer dizer, você tem que ter um campeonato como esse e outra. A gente percebe que agora o confronto direto que ele tem contra o São Lourenço, se ele vencendo, isso já ajuda muito no confronto para você sair da chave. Sair da chave em primeiro, porque só importa sair em primeiro. Agora, se o São Lourenço vencer, já acabou essa chave. Mas qual o Santos que vai jogar aí essa Sul-Americana? É o que tá na zona de rebaixamento. Põe todo mundo. Então, é isso que eu tô te falando. Aí eu já sei que você ia falar, o Gabigol tá suspenso, estava suspenso, não foi lá. Mas mesmo assim, tá pronto para jogar em uma competição como essa internacional. Mas se for nessa linha de raciocínio internacional, a cara do Neymar. Se for nessa sua linha de raciocínio de o Santos abandonar porque não tem condições lá na frente, então o Corinthians tem que largar a Libertadores, porque não vai ter condições de ser campeão. Também. Não, o Corinthians não vai ter condições de ser campeão, então abandona a Libertadores. Você chora pelo ruim, não pode ser assim. Pra ele de reconciliação. Mas eu acho que é um grande teste pro Neymar hoje, Renato. Porque é um jogo duro, é um jogo onde os argentinos... Ele vai apanhar mais do que ele apanha aqui. Então, mas aí você vai ver qual é a competitividade que ele vai estar.
o nível que ele vai estar, porque ali ele não vai ter como tirar o pé. Então ele vai ter que jogar realmente sério. Só tem um detalhe, no final de semana tem clássico Palmeiras e Santos. Olha aí, pra você ver. Então eu fico pensando, por um lado, é um jogo duro do brasileiro. Se você ganha na Sul-Americana, o torcedor já fica um pouquinho feliz, já dá uma animada, uma vitaminada no astral. Mas você vai estar na zona de rebaixamento, Rê? No ânimo. Não é fácil. O Santos está numa encruzilhada, mas hoje ele já vai ter pistas do futuro. Eu torço para que ganhe. Olha, quem poderia estar na Libertadores, mas acabou na Sul-Americana foi o Botafogo. Ele lidera o seu grupo. E hoje, na teoria, o adversário é frágil. O Independiente Petroleiro da Bolívia. Jogo no Rio de Janeiro. Dentro de campo, a fase é boa. Já são 8 jogos sem perder. 6 deles já sob o comando de Franklin Carvalho. 3 vitórias e 3 empates. Líder do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Botafogo recebe hoje à noite no estádio Newton Santos o Independiente Petroleiro, da Bolívia, que ainda não pontuou. Por conta da sequência intensa de partidas e o nível de dificuldade do confronto, o português pode rodar o elenco, poupando alguns titulares. Um provável Botafogo tem Neto no gol, Vitinho ou Ponte na lateral direita, Ferrarese, Barbosa ou Bastos e Alex Telles formando a linha defensiva. No meio de campo, Medina ou Alan, Danilo e Montoro. E no ataque, Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Enquanto isso, fora das 4 linhas, a crise administrativa parece não ter fim. Ontem, a SAF Alvinegra afirmou à Justiça que o clube está em estado pré-falimentar, sem dinheiro para pagar salários de jogadores e funcionários. E disse ainda ter encaminhada a venda de um atleta para levantar recursos, se referindo provavelmente à negociação de Alexander Barbosa com o Palmeiras, que está perto de ser concretizada. Outro que deve sair em breve, na parada para a Copa do Mundo, é o volante Danilo, que também atrai o interesse do Alviverde, além de times da Europa. Sabemos que essas notícias têm circulado, obviamente nós temos internet e seguimos as notícias, não há como esconder. Mas eu disse-vos desde o primeiro dia que o nosso foco era trabalhar e eu acho que a equipa tem mostrado isso. Relativamente a essa invencibilidade, nós vamos perder um dia. Há um dia que vamos perder. Costuma-se dizer que quando nós ganhamos, estamos mais perto de perder. Portanto, nós sabemos que esse dia chegará. Agora nós vamos tentar tardar ao máximo, porque o nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Semana passada eu tava com medo do Botafogo. Tava. Medo. Tava mesmo. Medo. Agora eu conto mesmo. Já passou, ficou 2-2, tudo certo. Só que não tem nada a ver com o Brasileirão. Aqui é Sul-Americana e o Botafogo é líder ao lado do Caracas. As duas equipes têm 4 pontos. O Racing, que era considerado o bicho-papão por aí, tem 3. E o Petroleiro, adversário do Botafogo, ainda não pontuou. A tendência, Ronaldão, é que o Botafogo consiga passar tranquilamente por esse confronto. É porque essa rodada do Brasileiro, o Botafogo deu mole. Deu mole, pegou o time do Rio e deu mole. E os pessoal tá bravo aí, muita coisa acontecendo no Botafogo. A verdade é essa, menina Renata. É o que tá acontecendo com o presidente, é o transfer ban. É muita doideira. Fala assim em venda de jogadores como Barbosa, Danilo, Montoro para compor o caixa. Barbosa já saiu? O zagueiro não, ainda não, né? O Palmeiras quer, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todo mundo quer. Até uma lenda quer aparecer. Então eu vou mudar a frase. O Palmeiras não é só que ele quer o jogador, ele pode comprar o jogador. Poder comprar todo mundo pode. Você sabe todo disso. Mundo não. É só fazer que no time do Cicinho, não pagar. Né, Cicinho? Não, mas não, já aí é um mau exemplo da SAF, hein, Cicinho do Botafogo. O que está acontecendo, um time que recentemente ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores, está nessa pindaíba. Por isso que a SAF parece ser um conto de fadas, só que às vezes pode ser o conto do vigário. Na verdade é a SAF mal gerida, né? Porque Agora você imagina uma SAF sem dinheiro, que estava querendo ir pro Corinthians, uma SAF sem dinheiro. Mas você acha que vai dar certo? Não, mas tem uns times no futebol brasileiro
que eles conseguem quebrar a SAF, né? Você vê, os caras conseguem umas proezas aí, e aí você pega o John Textor aí, ele armou o time do Botafogo muito bem organizado, e depois subiu para a cabeça, hoje ele só pensa em dinheiro. Hoje essa questão de vender jogador desenfreado, monta equipe, desmonta equipe, chega um caminhão com 15, sai um caminhão com 12. Vende, então, assim, não paga. Exatamente. É uma pessoa que você acompanha as entrevistas dos ex-jogadores que passaram por lá, que o cara mente demais, sem credibilidade. Aí o Botafogo, na verdade, assim, tem que dar os méritos pro treinador e os jogadores que estão abraçando a bronca ali e jogando muita bola, porque senão é pro Botafogo estar numa condição bem pior do que essa. Vamos falar de Sul-Americana, mas é a vez do São Paulo, jogo fora de casa, lá na Colômbia, diante do Milionários. São Paulo reserva, muitos jogadores preservados por Roger Machado, já pensando no jogo contra o Bahia. E daqui a pouquinho também vamos falar da entrevista do Rui Costa para a Rádio Bandeirantes. Quero só ouvir as opiniões. Espetando o Cicinho. Depois de todo o barulho que se ouviu das arquibancadas do Morumbi, não houve qualquer manifestação da diretoria sobre a crise tricolor. Mas, recentemente, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, decidiu romper o silêncio. Ontem, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes. O dirigente falou sobre críticas à gestão, o momento do clube e, principalmente, sobre a situação do técnico Roger Machado. Você confia plenamente na posição do presidente atual, de que o trabalho segue com você e com o Roger? Todos nós somos profissionais, sabemos que o que nos mantém é o trabalho. E eu entendo que o trabalho que está sendo feito aqui, num contexto de muita diversidade, é positivo. Existe hoje, e eu respeito muito o torcedor de São Paulo, existe hoje uma animosidade ou até uma insatisfação que não está diretamente vinculada ao que acontece no campo, né? Então, quando isso se entrar em sintonia, eu acredito que as coisas melhorarão. E o que pode explicar, então, a insatisfação com um técnico que já tem um aproveitamento no Brasileiro exatamente igual ao do último comandante, Hernan Crespo? Em 36 pontos disputados, o time conquistou 22. Você acha que a crítica por boa parte da torcida, você acha que tem relação apenas com o trabalho dele? Ou acha que tem algum tipo de envolvimento com racismo ou até posicionamento político, Rui? Não, Capelanes, eu não acredito que tenha a ver com racismo, com posicionamento político. Para mim, são duas questões muito claras. Primeiro, a frustração e a indignação do torcedor em relação à demissão do Crespo. E isso, para mim, para todos nós, isso é muito claro, né? E, obviamente, que ele chega nessa rejeição. É um ambiente desafiador para ele também, né? Talvez o torcedor, na saída do Crespo, imaginasse um outro nome, e aí chega o nome dele, mas... Repito, ele é um grande treinador. Mas a manifestação da torcida não foi direcionada exclusivamente ao Roger Machado. Antes de mandar o técnico embora, tem que mandar o seu Rui aqui, né? Se quase 20 milhões de torcedores estão pedindo a sua saída, por que a manutenção no cargo, Rui? Bom, eu não sei se são 20 milhões que querem minha saída, né? Talvez sejam muitos. Essa é um ônus direto de quem trabalha num grande clube na função que eu exerço, né? Eu já vivi pressões semelhantes a essa em outros clubes. Já desfrutei de ambientes muito tranquilos no São Paulo, porque não tinha o protagonismo que tem hoje. E se o cenário de pressão continuar, quem sai? Se por acaso o Roger Machado não resistir a toda a pressão que está acontecendo, você sai junto com ele? Alexandre, eu já vivi episódios como esse várias vezes no futebol, e algumas vezes eu saí com o treinador, outras vezes eu saí para que o treinador ficasse, e algumas vezes fiquei e troquei o treinador e fiquei no projeto, né? Eu trabalho para o São Paulo, não trabalho para o Roger. E se o Roger, de alguma maneira, não evoluir no seu trabalho, ou de alguma maneira achar que não dá mais para trabalhar aqui, eu vou continuar no São Paulo até o momento que o presidente Macís achar que o meu trabalho continua agregando.
Está claro para o departamento de futebol e para a comissão técnica qual o objetivo esportivo da atual temporada. Nós precisamos voltar à Libertadores, isso é fundamental para o São Paulo. O São Paulo e a sua torcida merecem estar na Libertadores. E hoje tem a terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, duelo com o Milionários da Colômbia. Líder do grupo C, o tricolor vai a campo com um time misto. Muitos jogadores titulares sequer viajaram para Bogotá. A mudança começa no gol, que vai ter Carlos Coronel. Rafael fica no banco. A provável escalação segue com Cédric, Alan Franco, Sabino e Nicolas, Luan ou Dória, Diordiney e Cauli, Tapia ou TT, André Silva e Luca. Vamos ao grupo C, grupo do São Paulo, que lidera com tranquilidade essa chave. Tem 6 pontos na tabela. O O'Higgins, que perdeu por 2-0, gols do Luciano e do Arthur, aqui no Morumbi, é o segundo colocado com 3. Só que a mesma pontuação do adversário São Paulino de hoje, o Milionários. E aí o Boston River, que perdeu por 1-0 para o São Paulo, lá naquele vento, condições climáticas adversas, gol do Bobadilla. São Paulo faz uma campanha boa na Sul-Americana, Cicinho. Faz uma campanha boa na Sul-Americana pela fragilidade dos adversários, né? Porque isso, assim, Cicinho, valoriza o trabalho do pessoal lá, irmão. Não é questão de valorizar, Edu. Você tá de brincadeira. Quando não é jogável, Edu, né? Quando esses times aí, pelo amor de Deus. Aí é, como se diz lá, empurrar bêbado na ladeira. Porque o cara já tá capengando ali, você só sopra, o cara cai. Então, assim, o São Paulo tá fazendo mais do que obrigação e hoje, provavelmente, deve ganhar novamente pela fragilidade do adversário. Vamos falar do Rui Costa. Fabião Busto é o treinador do Milionário. O treinador vai entrar em campo, vai entrar o Busto lá, vai entrar o Busto. Falar do Rui Costa, da questão. Aí todo mundo tacou pedra no Crespo, que ele falou a realidade do São Paulo. Rui Costa, o seu discurso... Cá pra nós, o seu discurso. O São Paulo não merece estar na Libertadores. O São Paulo precisa ganhar a Libertadores. Que isso? Ué, só jogar, só competir, aí é com o Corinthians, irmão. Entendeu? O São Paulo... o torcedor São Paulino merece estar na Libertadores. Que merece o quê? O torcedor São Paulino quer ganhar a Libertadores. Porque se tem um torcedor que é acostumado com Libertadores e ganhar, é o São Paulo. Por isso que não tem tantos títulos da Copa do Brasil. Porque quem jogava a Copa do Brasil... Achei que você tá falando que tinha cabelo. Era quem não jogava Libertadores. Então, assim, esses discursos é pra fazer a pessoa dormir. O São Paulo precisa ganhar Libertadores, o São Paulo precisa voltar a ganhar a Copa do Brasil novamente, o São Paulo precisa ganhar Campeonato Brasil, porque disputava Libertadores. E ganhou só 3 Libertadores, jogava tanto a Libertadores, ganhou só 3. E o Palmeiras jogou quantas? Tem 3 Libertadores. Tudo bem, e aí? E Mundial? Copa do Brasil. E Mundial? Um Mundial. Tá. Mundial fictício. Então, assim, não adianta vir com discurso pra querer agradar o torcedor, porque o torcedor não vai se agradar mais. Pode terminar em quintos. A Libertadores, se terminar em sétimo o ano passado, ia pra Libertadores, pra pré-Libertadores. Então, assim, isso é posição pra o torcedor São Paulino ficar satisfeito? Aí me fala, esperar a evolução. Vocês estão vendo a evolução do trabalho do Roger? Sim. Qual é a evolução do trabalho do Roger? Ganhar de 1-0 e jogar feio? Então, assim, eu não vejo evolução. Vocês estão caindo em contradição. Agradeço pela humildade aí de ter colocado a cara a tapa, de ter trago esse discursinho aí. Mas, assim, não está. E outra, são 20 e poucos milhões de torcedores. Todos insatisfeitos. Ei, se ele fala, você reclama. O ano passado, o Roger Machado disputou a Libertadores. Então. E quando enfrentou no mata-mata, nas oitavas, o Flamengo, tomou taca nas duas. Você lembra, Mas perdeu, Como é que você lembra? Mas era o Essas coisas Flamengo. o torcedor de verdade não esquece. Mas era o Flamengo. Mas perdeu pro campeão, Ronaldo. Derrotas, elas ficam marcadas, infelizmente. Elas produzem cicatrizes. E é isso, a última participação do Roger, talvez com São Paulo, agora não é Libertadores, é Sul-Americana, ele possa... Tá bom demais, que pressão que tem ser contratado para ficar em sexto, sétimo, para ir para Libertadores? Porque o torcedor merece ir para Libertadores. Então, se o Roger ficar em sexto, sétimo, o trabalho evoluiu demais. Agora, eu confesso que, legal, vou acompanhar hoje o jogo contra o Milionários, mas eu tô curiosa, Edu, para ver São Paulo
versus mito Rogério Ceni. Isso vai acontecer no Brasileirão, no final de semana, não é? O coração de muita gente aí vai ficar dividido, verdade? Agora, o grande assunto da rodada passada do Brasileiro foi a atuação do Flamengo em Minas Gerais, um 4-0 retumbante, muito bem construído, gerando mais crise no Galo. E o Flamengo na Libertadores está até agora 100%, está mandando bem demais lá no Grupo A. Na tarde de hoje, o Flamengo encerra sua preparação e embarca para Buenos Aires para o duelo diante do Estudiantes, nessa quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, um resultado positivo amanhã deixa o rubro-negro em uma situação muito confortável em seu grupo. Com apenas 2 meses de trabalho à frente do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim acumula ótimos números. A vitória diante do Atlético Mineiro no último domingo foi a 7ª seguida na atual temporada, igualando as melhores marcas de Tite e Felipe Luiz, ex-treinadores da equipe rubro-negra. Caso vença as próximas 3 partidas, Jardim iguala a maior sequência de vitórias da era Jorge Jesus. Para isso, a tendência é que ele mande a campo força máxima amanhã. E existe a possibilidade de uma repetição de escalação pela primeira vez desde que o português desembarcou no Rio de Janeiro. O comandante também conta com os retornos de Nico de la Cruz e Carrascal, que devem ficar à disposição no banco de reservas. Já Pulgar e Lucas Paquetá, lesionados, seguem fora. Escolher, eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja, quem não esteja, eu tenho sempre que escolher quais são aqueles que vão iniciar e depois os outros 5 vão entrar. O jogo desta quarta marca o reencontro com o Estudiantes. Na temporada passada, o duelo foi pelas quartas de final, com o Rossi sendo fundamental na classificação dos brasileiros nas penalidades máximas. Para mim o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários. Depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. O Flamengo já retomou os trilhos, o time está brilhando, jogando bem e fazendo resultados. No Brasileiro, ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol em casa. Na Libertadores, lidera o seu grupo, está muito bem, não é estruturado. E a gente vê que é um time que vai brigar aí também na Copa do Brasil, tem força para muita coisa. Agora, Edu, o que chama atenção é o trabalho do Leonardo Jardim, que é diferente do Felipe Luiz, mas que já cativou os jogadores, que já está encontrando um espaço para mostrar resultados e também uma nova forma de jogar. Paquetá machucou, o Pulgar está fora, o time parece que não sofre com ausências. Não sofre pelo elenco que tem e você vê o trabalho do treinador, Renato. Você vê a mudança de postura de alguns jogadores, você vê agora nesse último jogo, né, do Pedro, o Pedro voltando para marcar, coisa que é muito difícil de ver, ele fazer esse tipo de situação. Ele foi lá, voltou, marcou e ajudou. E como o Leonardo Jardim falou, o coletivo. Eu acho que o coletivo, quando está bem armado, todo mundo pensando em um só objetivo, o individual vai sobressair. Tem muitos jogadores, tecnicamente, do nível muito alto. Então, o coletivo estando bem, o individual vai sobressair. Então, o Flamengo realmente se encaixou, está engrenando sim. É um time a ser batido, porque é um time que tem um elenco muito forte e o Leonardo Jardim está sabendo lidar com todos esses jogadores. E o próximo adversário do Flamengo, que é o Estudiantes, esse promete ser o mais pesado da Libertadores. Quem também está concentrado na competição é o Palmeiras, joga fora de casa contra o Cerro Porteño e se prepare. A pergunta, será que Paulinho estará em campo? Palmeiras não tem mais rival, ganha na base do profissional, ganha na base do profissional. Vem aí mais um capítulo do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Adversário contra quem o Verdão mais jogou na história da Libertadores, 16 vezes. É o 5º confronto que mais aconteceu na competição. O Verdão ganhou 10, empatou 4 e perdeu apenas 2. Desde o torneio de 2022, só não se encontraram em 2024. E neste período são 6 vitórias palmeirenses em 6 jogos, sendo 3 em Assunção, palco da partida de amanhã. Gustavo Gomes, que é o jogador que mais atuou pelo Verdão na Libertadores, esteve em todas.
E certamente estará também nesta quarta-feira, quando o Verdão vai defender a liderança do Grupo F. Neste momento, tem 1 ponto a mais do que o próprio Cerro Porteño e o Sporting Cristal. E 3 de vantagem em relação ao Júnior de Barranquilha. Embora este início de Libertadores esteja sendo diferente em relação a outros anos, quando o Palmeiras venceu a maioria dos adversários da fase de grupos com facilidade, Abel não enxerga motivos para se preocupar. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente, é aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador. Piquerez treinou ontem no gramado pela primeira vez depois da cirurgia que realizou no tornozelo direito. É mais uma etapa para que possa se recuperar a tempo de defender o Uruguai na Copa do Mundo. Já o atacante Paulinho, recuperado de uma fratura por estresse na canela, voltou a treinar sem restrições e, inclusive, participou de um coletivo na academia. Mas o seu retorno aos gramados após mais de 9 meses segue incerto. Muito idênticos à intensidade que ele vai apanhar no jogo, porque aqui não basta só ele começar a treinar e já está pronto para o jogo, e nós sentimos isso nos inícios das temporadas, nas temporadas que são muito curtas, e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados, principalmente no início da temporada, e nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho. Foram muitos meses fora. Paulinho foi um dos destaques do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA disputado no ano passado. Torneio que voltará a ser realizado em 2029 e que terá alguns dos seus classificados definidos por um ranking da FIFA. Na América do Sul, a base será a performance das equipes na Libertadores entre 2025 e 2028. Neste momento, o Palmeiras lidera entre as equipes sul-americanas, seguido pelo Flamengo, que já está classificado por ter vencido a Libertadores do ano passado. Ronaldo Giovanelli vai acionar o comentarista agora, imparcial, para falar do Palmeiras. Aliás, quando você olha não só a Libertadores, mas a temporada completa, o primeiro objetivo, o Palmeiras já saiu magistralmente, que foi o Campeonato Paulista. E no resto? No resto, é só enquadrar um pouco o temperamento do treinador com a equipe, é equilibrar esse eixo que ainda falta um pouco, porque o Palmeiras tem um time espetacular, tem jogador que nem apresentou, nem jogou nada, está fazendo parte do grupo, ainda continua sendo o sonho da torcida. Então é só alinhar lá a lua, o sol, porque quando começa a melhorar as coisas para o Palmeiras, o treinador é expulso. Quando começa a melhorar, o Paulinho não aparece. Quando começa a melhorar, o Vitor Roque opera. Então tem coisas que precisam ser alinhadas no futebol, Cicinho, para dar certo. Para ter aquela eclipse, tem que alinhar os astros reis, né? A lua, o sol. Sim, isso precisa, porque está distante. Está distante o Palmeiras, a verdade é essa, Edu. Agora o sonho maior é o Mundial. Tá em crise, então? Não, o sonho maior... Do jeito que você falou, o Palmeiras está em crise. Não, tá jogando muito, é só olhar tá em crise, o Flamengo. O cara é campeão paulista. O Flamengo toma uma ataca de 3, mete uma ataca de 4. É o primeiro campeonato brasileiro, é o primeiro na chave da Libertadores. E o Palmeiras sempre com a ajuda do juiz, é 2 pênaltis, 2 expulsões, e a coisa vai andando. Ganhou 10 jogos aí. Se jogar bola, o Palmeiras pode até vir a pensar em mais um título forte. Aí vai ter, pode ter certeza disso. É isso. Coisa que o seu time acredita que não vai ter. Olha que boa pergunta que me ocorreu agora. Cicinho, pra você, quem chegará mais longe na Libertadores? Palmeiras ou Corinthians? Não, o Ronaldo sai de maca o mês que vem. Você virou palmeirense, tem tradição na Libertadores. O jeito que você tá batendo no São Paulo, você virou palmeirense. Realidade, eu tô respondendo o que me perguntou. O Corinthians vai sair rapidinho. Palmeiras vai mais. Edu. Não tem nem tradição na Libertadores, né? Com certeza vai sair primeiro. Tradição em Mundial, então, aí já era, vai sair primeiro. Daqui um mês. Uma tradição em Mundial. Deram 30 dias aí de aviso prévio pro Corinthians. Ronaldão, agora a gente vai contar as informações do Corinthians aqui no Jogo Aberto, com destaque para o confronto da Libertadores diante do Peñarol em casa. 100% Libertadores, o Corinthians, bebê. É verdade. 6 jogos sem perder. 6 jogos sem sofrer gol. Mais uma vitória no Brasileirão e agora fora da zona de rebaixamento. E líder absoluto de seu grupo na Libertadores. Este é o Corinthians de Fernando Diniz. Vai, Corinthians! Tudo é uma coisa que eu sempre quis, e obviamente que existe um
um time que ele tem uma estrutura por conta dos jogadores que facilita isso hoje. Se vencer o Peñarol em casa nesta quinta-feira, a classificação às oitavas de final do maior torneio do continente estará muito bem encaminhada. E o adversário, 5 vezes campeão da Liberta, não está nada bem. Ainda não venceu na competição e ficou em 3º lugar no torneio Apertura do Uruguai. O Racing de Montevidéu ficou com o título, mas isso não significa moleza, né? É uma equipe extremamente tradicional, um dos times da América do Sul mais tradicionais, já foi campeão da Libertadores, time que sabe jogar essa competição. Então o que a gente tem que se preocupar agora é fazer o que a gente está fazendo. Agora terminou o Campeonato Brasileiro, essa rodada, agora é foco total no Peñarol. Para este jogo, André está à disposição, já que foi expulso no Campeonato Brasileiro. E este cartão vermelho rendeu conversas do elenco com o jovem atleta e palavras do professor Diniz na coletiva. Foi uma entrada totalmente desnecessária, mas ele é um garoto, é saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. André foi denunciado no STJD e pode pegar até 6 jogos de gancho. E tem mais. O clube foi denunciado pela provocação no telão Itaquera virou baile, por cusparada de um torcedor na equipe de arbitragem, ausência de bolas naquele suporte no gol do goleiro Cauê. Multas podem chegar a R$100 mil em cada um dos casos. Bom, ainda é muito cedo para definir um time titular contra o Peñarol, mas Memphis Depay está fora. Tem que ter cautela para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente. O camisa 10 está afastado há mais de um mês e negocia com o Corinthians a renovação de seu contrato, que acaba na metade de junho. Clube e jogador querem chegar a um acordo. O Timão busca meios para viabilizar o negócio e pagar R$42 milhões que deve ao holandês. Números estão sendo reavaliados de acordo com a grave situação financeira vivida pelo Alvinegro de Parque São Jorge. Agora, será que Diniz pode ajudar nessa? Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro, ele está aqui. Ainda sobre o time, Hugo Souza e Mateuzinho, que cumpriram suspensão diante do Vasco, voltam a ficar à disposição. E ontem teve votação importante no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo aprovou as contas do clube, que fechou o ano com déficit de mais de R$143 milhões e dívida total de R$2 bilhões e 700 milhões. Dos 178 conselheiros, 106 aprovaram os números. 2 bilhões e 700 milhões em dívida. Mas não foi o Osmar Stabile que fez essa dívida. Porque o único administrador de verdade é o Osmar Stabile. O resto era tudo curioso. Andrés, Duílio, Mário Gobi, Roberto de Andrade, que ninguém mais viu o Roberto de Andrade. Virou administrador do clube. As contas foram aprovadas ontem porque, pelo pouco tempo de espaço que teve, de trabalho que teve o Osmar Stabile, ele colocou todo mundo no lugar. Meteu todo mundo pra fora, falou, sai todo mundo aí. Mandou um monte de gente embora que não fazia nada, teve que enxugar a folha e mostrar um trabalho a curto prazo. Aprovaram 140 milhões de dívida. Só que tem um transfer ban na sexta de 42 milhões do Galo. Você é vidente agora. Então, não é vidente, aqui vai sair aí. Se você é tão vidente, acha o Arboleda aí. Não. Você tá prevendo que sexta-feira. Então, vê se acha o Arboleda até sábado, pra ele jogar domingo. O que tem? Tá no contrato do Galo, 42 milhões. Se não pagar, é transfer ban. E vai tirar 42 milhões da onde? Ronaldo, agora, duas questões estão velho. chamando a atenção no Corinthians. Uma, essa possibilidade de um gancho bem pesado pro André, não é? Acumulando expulsões, pela expulsão também no último final de semana, diante do Vasco. E, além disso, a frase que foi colocada no telão, que soou como provocação, o Corinthians sendo denunciado pelo tribunal, quando falando lá, Itaquera virou baile, enfim. Mas sabe o que é isso aí? Eu acho que isso aí vai virar multa, essa Sim, da mas frase. é mudança de foco.
É mudança de foco, porque as arbitragens... Porque quando você escuta e você fala da arbitragem... Mas o André a expulsão foi incorreta, injusta? Não, estou dizendo do que é feito no jogo em si. Se você for ver só os lances, aí mata o jogo. Agora, quem está vendo o jogo, 42 mil pessoas no final xingaram o juiz. E na rádio o pessoal estava elogiando o juiz. Quer dizer, é uma loucura. Agora, para mim é mudança de foco. Teve que ser expulso. Só que dentro da arena, os juízes estão chegando querendo mostrar que tem personalidade. Quer apitar mais que o VAR, quer picotar o jogo. O goleiro adversário faz cera quando o menino tá pegando a bola. Isso aconteceu com o Cauê agora. O menino fez uma defesa com a bola no chão, ele deitado, o juiz começou a contar. Virou escanteio. Então, ele tem que levantar para você começar a contar. A defesa tá ali ainda na mão dele. Ele fez a defesa com a bola na mão. Então tem coisas que só acontecem contra o Corinthians. Mas o goleiro não pode ficar eternamente com a bola na mão. Eu vou ficar pra dormir. O detalhe pra vocês é que ele acordar. O El Jardim fez pior que ele, demorou pra bater tiro de meta. É que vocês não viram o jogo, então. Acho que vocês não viram o jogo. O jogo era contra o Vasco e era do Inter. E não viram o jogo. O Léo Jardim caiu no chão, demorou pra bater tiro de meta. O juiz nem falou nada. Sabe o que é esse discurso? É desviar os 2.700 que tá devendo. Aí fica tem acontecido isso com o Daron, que é esse juiz que foi lá também. Todo mundo é bom. Chega lá e inventa a moda. Quando apita certinho, é o juiz que é o culpado. Certinho, é? Contra vocês, mandaram dois pra fora, e você tá pedindo pênalti. E não era pra expulsar. Então você queria pênalti, ainda cara de pau. Que isso? Rui Costa, uma entrevista para a Rádio Bandeirantes em que ele fala sobre Roger Machado, a pressão da torcida e outros detalhes. Duas vitórias seguidas, a mais recente diante do Mirassol em Campinas pelo Brasileirão e antes dela 1-0 também, só que contra o Juventude pela Copa do Brasil. E a pressão no São Paulo foi aliviada, ao menos para o elenco. O técnico Roger Machado, no entanto, mesmo com um aproveitamento de 61% dos pontos, índice recorde nas últimas décadas, ainda é alvo de parte da torcida. Só mesmo a principal organizada decidiu poupá-lo e direcionar suas críticas ao executivo de futebol Rui Costa. Ambos estão na Colômbia para o jogo de logo mais contra o Milionários e o dirigente, com exclusividade, falou à Rádio Bandeirantes sobre o momento de tensão para os dois. Segundo ele, tudo começou com a dispensa de Hernan Crespo, algo ainda não muito bem explicado por ninguém dentro do clube. A demissão do Crespo não foi uma questão pessoal Crespo e Rui. É uma decisão, repito, que parte muito de um dia a dia, de uma relação muito mais ampla do que essas rodadas do Campeonato Brasileiro, e que vocês não têm acesso, o torcedor não tem acesso, e por isso eu entendo que haja esse questionamento mais veemente. Talvez fosse muito mais fácil para mim, falando agora sim do ponto de vista pessoal, esperar que o trabalho não evoluísse ou que ele tivesse uma queda para aí sim fazer uma demissão, mas nós tentamos criar um cenário para que as coisas que nós víamos internamente mudassem. Elas não mudaram e nós tomamos uma decisão difícil, repito, mas uma decisão que partiu de uma avaliação muito mais profunda, de sintonia, de alguma forma, de conceitos, de propósito, de que o clube tinha e que o treinador tinha naquele momento. E eu não quero aqui, eu peço licença para vocês para não detalhar muito isso, porque eu jamais exporia um profissional com quem eu tive o prazer de trabalhar. Pois é, como naquele momento com Crespo, o São Paulo vinha em ascensão, segundo Rui Costa, imediatamente o escolhido para substituir o argentino herdou toda a rejeição do torcedor. Para mim são duas questões muito claras. A frustração e a indignação do torcedor em relação à demissão do Crespo e obviamente que ele chega nessa rejeição. Mas, repito, ele é um grande treinador, é um profissional que tem se comprometido muito com o clube e ele sabe, porque tem experiência nisso e todos nós sabemos que a única maneira dele conquistar o torcedor a cada jogo, a cada trabalho, a cada processo é mostrando competência para que ele possa, através do trabalho, da vitória, da conquista, porque é isso que o São Paulo exige, ele possa definitivamente conquistar o torcedor. Com a chegada de Roger, altos e baixos. E se o torcedor comum ainda lamenta a saída de Crespo, a organizada mudou o alvo das críticas. Passou a apoiar o atual treinador e a exigir a saída
saída de Rui Costa, inclusive junto ao presidente Harry Macis. Pressão que chegou à porta do CT na semana passada. Ô, presidente, Rui, ó, manda o Rui embora. Faz favor, manda o Rui. Só que nem o mandatário tem a intenção de demiti-lo e tampouco o próprio executivo pretende deixar o cargo por conta própria, nem no caso de uma queda de Roger Machado. Eu já vivi episódios como esse várias vezes no futebol e algumas vezes eu saí com o treinador, outras vezes eu saí para que o treinador ficasse. Eu trabalho para o São Paulo, não trabalho para o Roger, né? Eu tenho profundo respeito pelo torcedor de São Paulo e hoje ele está insatisfeito e eu tenho que entender que essa insatisfação ela tem que ser uma força motriz para que essa rejeição, que eu não sei quantificar ainda, mas que evidentemente colocando em rede social ela é muito grande, a manifestação das torcidas, enfim, transformar isso em uma energia maior ainda para reverter esse quadro, para que o torcedor possa entender que o trabalho que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi aqui, foi um trabalho que respeitou a grandeza do São Paulo. Sendo assim, o trabalho no momento, ao menos em termos de resultados, coloca o São Paulo em evidência. A equipe fecha o G4 do Brasileirão, 23 pontos, 9 atrás do líder Palmeiras e 2 à frente do Bahia, o primeiro fora da zona de classificação da Libertadores. Além disso, tem a vantagem do empate para o jogo de volta contra o Juventude em Caxias pela Copa do Brasil e lidera isolado o Grupo C da Sul-Americana. E nesse cenário, ao menos no discurso, quaisquer mudanças na diretoria ou na comissão técnica estão totalmente descartadas. Afinal, o tricolor trabalha com metas. Precisamos voltar à Libertadores, isso é fundamental para o São Paulo. Depois nós vamos focar muito na Copa do Brasil, porque ela proporciona em termos de premiação. E a Sul-Americana nós vamos, obviamente, respeitá-la, porque toda competição que o São Paulo participa, ele tem que buscar o título. Então o Roger tem isso muito claro. E eu entendo que o trabalho que está sendo feito aqui, num contexto de muita diversidade, é positivo. E eu respeito muito o torcedor de São Paulo. Existe hoje uma animosidade que não está diretamente vinculada ao que acontece no campo, né? Quando isso se entrar em sintonia, eu acredito que as coisas melhorarão. Essa entrevista será amplamente debatida aqui por nós, porque começa agora o debate Jogo Aberto com esse nível altíssimo, selecionável de comentaristas. Ronaldo Giovanelli, ao lado dele João Pedro Sgarbi, com o público do Jogo Aberto, Marco Aurélio Cunha. Almoço fofinho. João Paulo Capelanes, o homem das madrugadas, em todos os aspectos, uma delícia, não é? nossa. E que vai falar também nessa entrevista, porque acompanhou bem de perto, trocou ideias com o Rui Costa. Chico Garcia, tenho certeza que já está curioso para falar mais sobre esse assunto. Ouvir a opinião dos colegas também, né, Chiquinho? Estou e ouvi atentamente a entrevista. Gostou? Grande trabalho da Rádio Bandeirantes. Gostou? Gostei. Perguntas Excelente. melhores que as respostas? Boas perguntas, boas respostas. Perguntas muito bem feitas. Edu Dracena e Cicinho lado a lado aqui no debate. Everton Guimarães também, pleno no telão. Hoje num cenário diferente do rádio. Resolveu não trabalhar é? hoje. Agora, Everton, você e todo mundo, vamos acompanhar o que ele falou sobre Rui Costa, a pressão no próprio trabalho, a pressão da torcida, da mídia, de todos. Bom, eu não sei se são 20 milhões que querem minha saída, né? Talvez sejam muitos. Essa é um ônus direto de quem trabalha num grande clube na função que eu exerço, né? Eu já vivi pressões semelhantes a essa em outros clubes. Eu tenho profundo respeito pelo torcedor de São Paulo. Eu sei o quanto ele é importante e hoje ele está insatisfeito e eu tenho que entender que essa insatisfação ela tem que ser uma força motriz para que eu, no meu trabalho, enquanto as pessoas que comandam o clube entendam que esse trabalho é pertinente e é adequado, eu transformo essa rejeição, né, que eu não sei quantificar ainda, mas que evidentemente colocando em rede social ela é muito grande, a manifestação das torcidas, enfim, transformar isso em uma energia maior ainda para reverter esse quadro, para que o torcedor, quem sabe no final do ano, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, possa entender que o trabalho que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi aqui, foi um trabalho que respeitou a grandeza do São Paulo. Se por acaso o Roger Machado não resistir a toda a pressão que está acontecendo, você sai junto com ele? Alexandre, eu já vivi episódios como esse várias vezes no futebol e algumas vezes eu saí com o treinador, outras vezes eu saí para que o treinador ficasse e algumas vezes fiquei e troquei o treinador e fiquei no projeto, né? Eu trabalho para o São Paulo, não trabalho para o Roger, né? Eu acredito no trabalho do Roger. O nome do Roger
a contratação do Roger passa por uma decisão do Departamento de Futebol, onde obviamente eu opinei, mas lá estava já o Rafinha, o presidente, que é o mandatário do clube. Se o presidente achasse que não era o nome adequado, nós não contrataríamos o Roger. E se o Roger, de alguma maneira, não evoluir no seu trabalho, ou de alguma maneira achar que não dá mais para trabalhar aqui, eu vou continuar no São Paulo até o momento que o presidente Maciez achar que o meu trabalho continua agregando. É notório que há uma espécie de rejeição pelo Rui Costa também, por ter dispensado o Crespo, contratado o Roger, pelo apoio que hoje ele recebe do presidente, a conversa bem próxima que ele tem com o Rafinha, enfim. O São Paulo que até nos resultados, está conseguindo se equilibrar bem na Sul-Americana, venceu no Campeonato Brasileiro, vai para a Copa do Brasil com outro pensamento, imagina que pode batalhar por um título. Mas Marco Aurélio Cunha, essa animosidade, ela é real, ela existe, não é fictícia e a torcida está vigilante. A turbulência do São Paulo vem de muito tempo, não é culpa do Rui Costa. O Rui Costa é produto da gestão Júlio Casares. Isso já fala muito contra ele, não que ele mereça, mas é o que ficou. É o restante da gestão Casares que ficou com o Rui Costa, que está agora no colo do Maciez, que ele pode fazer uma diferença entre ser a gestão própria ou a gestão anterior. Então essa é a grande definição, tirar as pessoas que talvez devessem sair do São Paulo, que por questão política ainda mantém-se lá dentro, e obviamente os resultados é que imperam. Não adianta falar mal do Rui, mal do Roger, quem manda no futebol é o resultado, ou pelo menos a boa prática do futebol. Eu, como São Paulino, desejo que o Rui Costa seja feliz, que o Roger ganhe jogos, porque quem está em jogo é a história e o resultado do São Paulo Futebol Clube. Agora, é claro que o clima para eles não é bom. Capelanes, você conduziu essa entrevista, ouviu várias respostas, trocou ideias com o Rui Costa. Você acha que é mais discurso ou efetivamente ele acredita que vai ter vida longa no São Paulo? Olha, Rê, primeira coisa, eu acho que todas as perguntas da entrevista foram feitas. Foram quase 40 minutos de papo e, assim, às vezes o pessoal que estava acompanhando na rádio ou no YouTube, o pessoal fala assim, vocês têm que bater de frente. Cara, isso não é o papel do jornalista. O papel do jornalista é questionar e colocar na parede com perguntas inteligentes. Ponto. E as perguntas todas foram feitas. Inclusive, uma dessas respostas aqui foi numa pergunta que eu falei, ô Rui, eu não sou o data capela. Foi exatamente que eu usei o termo. Eu não sou o data capela. Mas se você for ver, todos os torcedores aqui, 9 em 10 torcedores pedem a sua saída. Por que não acatar o pedido do torcedor? Porque é o grande patrimônio do clube do futebol. E ele pegou e considerou e colocou os pontos dele. E eu respeito, discordo de muitos, é bem verdade. Mas era uma sabatina e talvez não um debate. Eu só lamento muito o Rui ele ter se escondido durante 6 anos. E ele deixou bem claro, na gestão Casares ele era impedido de falar. O que mostra uma falta de transparência muito grande. Porque o cara que comanda o departamento de futebol, ele é impedido de se comunicar com o torcedor. Em que fim que esse clube vai levar? Então, respondendo sua pergunta, Rê, eu acredito em tudo que ele falou. Não que ele seja mentiroso, mas eu não acredito, talvez, que o Harry Maciez Jr., o presidente, vá bancá-lo até o fim da temporada. Porque o Harry, no final do ano, a tendência é que saia. E se os resultados não chegarem, eu duvido que o Roger vai permanecer e eu duvido que ele vai seguir no poder, no departamento de futebol do clube. Para mim está muito claro. Ele responde, numa dessas questionamentos, ele fala assim, eu não sou funcionário do Roger, sou funcionário do São Paulo. Então se o Roger cair, a tendência é que eu fique, mas eu duvido. Porque o Rui Costa, que é o cara que manda no futebol, ele que sugeriu, ele comprou a briga. E se não der certo o Roger, não só o Roger cai, mas quem cai também é ele. Porque eu duvido que o presidente vai comprar o barulho dele até o fim da temporada. Recentemente o Maciez disse que ele, Rui Costa e Rafinha estão fechados. Que todos eles estão na mesma página. Agora, Cicinho, o que impressiona bastante nessa questão do São Paulo é que as decisões foram tomadas. Se por um acaso algum título expressivo se produzisse neste momento e o Roger ganhasse, eu acho que aí seria um grande escudo para ele. Ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão, se fosse decidido agora. Só que a temporada e seus principais objetivos serão no fim do ano. E eu não sei se até lá esse clima, essa animosidade que foi citada até pelo Rui Costa, vai permitir que ele e o Roger fiquem no São Paulo. Eles vão ter uma pressão gigantesca. Se eles passarem por isso, aí sim é vida longa. Não, eles já estão tendo, né, essa pressão e é normal porque eles optaram por isso, né? A partir do momento que criou toda essa
essa transformação no São Paulo. E, assim, a parte da entrevista que me chama muita atenção é a questão da evolução no trabalho do Roger, que eu não vejo. Depois da chegada do Roger, eu não vejo evolução. Outra coisa, eu acho muito pouco esse discurso, não fica longe daquilo que o Crespo falou, discurso de 45 pontos. Hoje o discurso do Rui Costa é um São Paulo que quer mostrar o torcedor, colocar o São Paulo novamente na Libertadores. É pouco para o São Paulo. Entendeu? É esse discurso que o torcedor não quer ouvir mais. Só Libertadores, já falei, 5º, 6º colocado vai para Libertadores. Então é pouco para um time da grandeza do São Paulo. Vai brigar por títulos? Não sei. Talvez de Sul-Americana, mas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, acho muito pouco. Então, assim, é um discurso momentâneo. Também não acredito que tenha vida longa, não. E agora a gente acompanha o que o Rui Costa falou sobre o trabalho do Roger Machado. Você acha que a crítica por boa parte da torcida, você acha que tem relação apenas com o trabalho dele ou acha que tem algum tipo de envolvimento com racismo ou até posicionamento político, Rui? Não, Capelanes, não acredito que tenha a ver com racismo, com posicionamento político. Para mim são duas questões muito claras. Primeiro, a frustração e a indignação do torcedor em relação à demissão do Crespo. E isso para mim para todos nós isso é muito claro, né? E obviamente que ele chega nessa rejeição, é um ambiente desafiador para ele também, né? Talvez o torcedor, na saída do Crespo, imaginasse um outro nome, e aí chega o nome dele, mas... Repito, ele é um grande treinador, é um profissional que tem se comprometido muito com o clube, com o que o clube precisa, com o que o clube pode oferecer a ele. E ele sabe, porque tem experiência nisso, e todos nós sabemos que a única maneira dele conquistar o torcedor a cada jogo, a cada trabalho, a cada processo é mostrando competência, né? Melhorando tudo que ele vem fazendo aqui semanalmente, tendo espaço para trabalhar, tempo para trabalhar, ele sabe disso. O trabalho do Roger é um trabalho que vem evoluindo muito e é isso que nós queremos aqui e ele é cobrado também para isso. Nós estabelecemos com ele metas, né? E numa reunião formal que fizemos com a presença do presidente Macias, com o Rafinha, eu e ele, em que nós precisamos voltar à Libertadores, isso é fundamental para o São Paulo. O São Paulo e a sua torcida merecem estar na Libertadores. Esse é o primeiro projeto e obter essa presença na Libertadores, ela pode ser com a conquista de uma Sul-Americana, com a conquista de uma Copa do Brasil e num posicionamento importante no Campeonato Brasileiro, né? Depois, a prioridade hoje é o Campeonato Brasileiro. Depois nós vamos focar muito na Copa do Brasil, porque ela proporciona em termos de premiação. E a Sul-Americana nós vamos, obviamente, respeitá-la, porque toda competição que o São Paulo participa, ele tem que buscar o título, ou pelo menos ele tem que respeitar o desejo do torcedor, que é o nosso, de conquista. João Pedro Sgarbi melhorou a confiança, a credibilidade, a tolerância com o Rui Costa? A minha? A sua? Não. Não? Depois dessa entrevista nada mudou? Eu achei legal ele aparecer. O Rui Costa tem que aparecer. Tinha que ter aparecido antes, na minha opinião. Até porque se diz muito, né? Eu já tinha escutado também no ano passado de que ele não aparecia, muito por conta dessa questão que o Capela falou, de que ele era meio brecado ali pela direção de aparecer. Só que assim... Tem muita coisa que o Rui Costa falou que eu vejo assim ele meio desconectado com a realidade, sabia? Primeiro do Roger, eu não vejo essa evolução hoje no trabalho. Eu não vou ser um cara aqui que vou também ficar sendo injusto, nunca na minha vida. Só que eu não vejo essa evolução. Eu acho assim, quando você manda embora um treinador que está na liderança e você contrata outro treinador, você espera que esse outro treinador ou mantenha aquele trabalho ou que supere aquele trabalho. Na minha opinião, não é o que está acontecendo. Em relação ao futebol jogado, em relação a posicionamento na tabela, nada. Então, eu não tenho essa impressão que o Rui falou de que o trabalho está evoluindo muito. Eu não vejo isso. E, assim, é um discurso também que, na minha opinião, o torcedor apoiou durante muito tempo, o torcedor São Paulino. Apoiou ali, brigando para não cair em 2017, outros anos brigando. Apoiou na boa também, conduziu o time ali na Copa do Brasil para, de fato, conquistar essa competição. Só que há um momento que eu nunca vi na minha vida o torcedor de São Paulo tão incomodado, assim, mas não é só incomodado de bravo, é um torcedor já assim, ó, cara... Já arrebentaram o clube e o torcedor tem uma visão, Rui, de que você estava na outra gestão também. Claro que tem essa visão, porque você passou durante 5 anos naquela gestão. Então, mais essa decisão, agora a régua subiu muito para vocês e aí essa habilidade com a pressão. Apareceu, só que eu quero ver aparecer quando estiver na ruim também, porque depois de 2 vitórias fica mais fácil, né? E o Casares, quantas vezes ele divulgou antes uma contratação do que o próprio site oficial ou a rede social oficial do São Paulo. Ele ia lá e é como se só ele fosse o responsável, não é? Então isso aconteceu muito.
E o Rui Costa é um produto ainda que veio agora a público num momento ruim. Quando ele teve chance de aparecer, de ser protagonista, ele foi lá e ceifou o Crespo e contratou o Roger, que não era o desejo da torcida, Edu. Não era o desejo, e quando o cara chega já demitido é muito ruim. O ambiente fica ruim também, porque quando você tem um trabalho para desenvolver como o Roger tem no São Paulo, você só vê críticas, só vê negativo, só vê as coisas, né, não acontecendo, principalmente do externo. Então isso acaba refletindo bastante no campo, né? Por mais que o Rui Costa tenta blindar o futebol, mas muitas coisas passam. Não tem como. Hoje todo mundo vê rede social, todo mundo vê programas esportivos e vê realmente o que está acontecendo. Então isso eu vejo assim, Renata, é muito complicado você trabalhar dessa forma, é difícil, mas eu acredito assim, quando o cara tem, nada resiste ao trabalho. De repente o Roger trabalhando da maneira honesta, trabalhando da forma como ele sempre teve na carreira, quem sabe daqui a pouco ele possa mudar o pensamento dos torcedores, porque, como o doutor falou, resultado pode apagar muitas coisas que de repente está acontecendo de errado fora de campo. Chico Garcia, eu queria abordar com você outra questão. Quando se fala em evolução de trabalho, quando você olha a defesa, o meio-campo, o ataque, jogadas que são trabalhadas em treinamentos e tudo mais, você percebe uma diferença do que era com o Hernan Crespo para o Roger já? É possível, é nítido o que mudou? Sim, o jeito de jogar mudou, né? O Crespo jogava com 3 meio-campistas que a gente até elogiava aqui como um meio-campo dos melhores do Brasil, muito técnico, né? Marcos Antônio, o Bobadilla e o Danielzinho. O Roger, não só por conta da lesão do Marcos Antônio, mas antes disso, ele já optou por um novo jeito de jogar. Ele indica o Arthur, né? Que chega até muito bem, coloca o Ferreirinha em alguns jogos, enquanto o Ferreirinha, que tem sérios problemas físicos, conseguiu jogar, coloca 2 pontas, tira um dos meias, né? Aí ele começa a revezar, porque tem a Sul-Americana e o brasileiro, o Marcos Antônio ou o Danielzinho, colocou o Marcos Antônio na Sul-Americana e aí ele lesionou, isso também gerou crítica do torcedor, mas ele visivelmente não entendia que o São Paulo pudesse ter êxito com esses jogadores jogando com esse meio-campo, seja pela estatura, seja pela condição física, seja por um jogo por dentro. Ele queria um jogo mais pelos lados. Isso é uma questão conceitual, de tática, que ele entendeu como diferente. Agora, é fato que, plasticamente, o time do Crespo jogava melhor, mais bonito. Eu acho isso. Agora, o que o Rui Costa falou nessa entrevista em relação à evolução, me pareceu também o argumento para a retirada do Crespo, que a gente questiona, discute, e foi uma avaliação muito deles, é do trabalho interno, é o trabalho do dia a dia. E isso nós não vemos, isso a gente não tem como avaliar. Então, o argumento do Rui eu não quero expor um profissional, né, mas os argumentos é de que existia um desalinhamento em termos de conceitos, em termos de perspectiva, que a gente entendeu como necessária a mudança. E ele entende que o time está evoluindo no trabalho que ele acompanha no dia a dia. Isso todo mundo que trabalha com o Roger atesta, né? Que o trabalho do dia a dia dele é muito bom. Mas não se refletiu no campo ainda. E só vai se refletir quando os resultados vierem. Você usou uma frase, Renato, em determinado momento, se eles passarem por isso, que é esse período que eles estão enfrentando. Se até a Copa do Mundo o São Paulo continuar nessa toada, de bem na Sul-Americana, G4 de brasileiro, eu acho que aí sim a gente vai conseguir perceber uma cobrança maior. Porque aí ele vai ter 50 dias, né, com férias ou depois a retomada dos treinamentos, para que no segundo semestre, quando as competições se afunilarem, aí o trabalho acontecer. Só que ele vai ter que chegar até lá, ele vai ter que chegar até a Copa do Mundo. Vai precisar resistir. Everton Guimarães, para você é uma pergunta que ficou na minha cabeça. Será que em algum momento o presidente do São Paulo não teve que escolher entre permanecer com Rui Costa ou Hernan Crespo? E aí ele abandonou o treinador para poder manter a estrutura do futebol de comando? Será que isso aconteceu, Everton? Boa tarde. Buenas, muchacho. Buenas, muchacho. Uma jarrona de suco de groselha. Que beleza. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei semana passada aí que nós estamos vivendo uma crise, e ela é muito séria, e eu acho pouco discutida, de executivos de futebol. É uma crise muito séria. Só para você ter uma ideia, o Grêmio precisava e buscou o Paulo Pelaipe aqui. O Inter buscou o Fabinho Soldado, do Corinthians. E o Rui Costa, veja você, para deixar bem claro que eu não tenho nada pessoal, tá? É só uma avaliação de trabalho. O Rui Costa, enquanto Casares era presidente do São Paulo, talvez por uma questão de vaidade, o Casares se antecipava a muitas ações que eram atribuições do Rui Costa. E ele praticamente, Renato, o Rui Costa não era notado
quando o Casares era presidente. Quando o Casares sai e o Rui Costa passa a ser mais notado, ele passa, curiosamente, a ser mais criticado. Então, o Casares era meio que como um campo de força, sabe? Um campo de proteção ao Rui Costa, que, para mim, assim como a média dos executivos de futebol, é limitadíssimo. Só que ele tem uma boa retórica, ele é eloquente, e aí, não é nem tão eloquente assim, mas tem uma boa retórica, e isso às vezes confunde o fato de ser um bom executivo ou ter uma boa retórica. Isso me chama a atenção, né? Eu já disse aí semana passada e reafirmo, nós temos um grandíssimo executivo de futebol no Brasil hoje, que é o Rodrigo Caetano, que está na seleção. Aqui o Atlético vive um problema seríssimo com o Paulo Brax, que vocês conhecem muito bem, né? No Cruzeiro há críticas pesadas também com o trabalho do Bruno Spindler, que também é muito pouco notado no processo. Então é um problema muito sério que o São Paulo ainda carrega e vai carregar. E eu acho que quando o presidente precisou tomar uma decisão, boicotou o Crespo e priorizou o Rui Costa, o que eu lamento. Aldo, você gostaria de se manifestar sobre esse assunto Rui Costa e a relação do São Paulo com a atual diretoria e com o departamento de futebol? Para finalizar meu TCC aqui, né, Bebela? Porque eu escutei todo mundo. Várias aqui. anotações. Escutei todo mundo aqui, mas uma coisa que ninguém se manifestou aqui, eu queria saber. A organizada está com o Roger, né? Por quê? Cantou o nome dele. Cantou o nome dele antes do jogo lá. Não foi? Por que vocês, os triquinhos aqui, não estão? Porque ela quer. Não, doutor é mais coerente. Agora, você, Cici, que não acha uma goleira, que não acha ninguém, você e o Triquinha, por quê? Me explica, Bebelo. Porque ela quer, talvez ela veja a evolução ela também é torcedora. A organizada também é torcedora. A organizada também aplaudia Júlio Casares. Então... Eu não posso responder por eles, eu só estou colocando a minha insatisfação como torcedor. Cada um pode falar o que quiser, né, Bebel? Por exemplo, eu acho que o Corinthians tá uma várzea devendo pra todo mundo. Você não. O Cicinho tá virando corintiano, tá virando palmeirense, velho. Gente, qual é a parte que as pessoas não entendem que tem democracia? Toma, Ronaldo. São Paulo optou por poupar jogadores nesta noite. Viagem até Colômbia, desgastante, vai com um time completamente alternativo. E aqui está, o técnico foi, viu? Só para vocês saberem, Roger Machado lá estará. O goleiro deve ser o Coronel, tendo uma chance. E bem armado, hein? Coronel no gol. Tá fortalecido. Cédric na direita, Alan Franco e Sabino. A zaga titular, né? Com o Cédric. Nicolas na esquerda. Aí no meio-campo tem uma dúvida entre Luan ou Dória improvisado, o Jorginho, o Cauli. E aí nos lados, Tapia ou TT, Luca e André Silva. E aí, Capela, tá legal esse time? Pra quem? Pra disputar a partida contra o Milionários. Não, eu sou contra esse negócio de poupar, velho. De verdade. Porque é uma incongruência. Aqui, minhas anteninhas detectaram mais uma. A incongruência. Porque eu queria poder entender isso aí. Temporada passada, o São Paulo, como clube, como instituição, vendeu ao seu torcedor assim: chegamos à Sul-Americana, evitamos rebaixamento, estamos na competição continental. Aí vai jogar uma Sul-Americana que dá prestígio, dá dinheiro, dá repercussão e tal, e poupa. Os caras vieram Jogos de 3 em 3 dias. Atenção, pessoal. Você ouviu o São Paulo falar, enaltecer que chegou na Sul-Americana? Claro que sim. Claro que enaltece. Doutor, o senhor acha uma porcaria Sul-Americana, então? Não, eu acho a Série B quando ganhou, o senhor estava lá na Paulista. Primeiro, nunca fui na Paulista comemorar a Sul-Americana. Nunca fui na Paulista. Mas conhece a Avenida Paulista, doutor? Bastante. Agora, sabe o que eu penso, gente? A Sul-Americana é um torneio que ela não tem sido muito generosa com os brasileiros, ao contrário da Libertadores, que o predomínio, a hegemonia brasileira é absurda nos últimos anos. O São Paulo teve a chance de ganhar uma Sul-Americana e acabou perdendo com o Rogério Ceni, não é? O Cruzeiro a mesma coisa, o Galo a mesma coisa. Só que a Sul-Americana, ela dá dinheiro, ela dá vaga na Libertadores, que é um desejo da maioria. Só que realmente, quando começam a pensar em viagem, calendário, vários jogos, todo mundo esquece da Sul-Americana. O São Paulo, não sei se a Sul-Americana para o São Paulo não seria talvez mais simples até do que uma Copa do Brasil. Mas pode até ser, só que você contra poupar no jogo de Sul-Americana, jogando Copa do Brasil, jogando Brasileiro, jogando
A Sul-Americana também é... É, que aqui tá poupando, prévia, gente, não tem nada de respeito, mas é realmente uma preservação extensa. Mas é contra a fisiologia e contra a ciência, irmão. Calma, gente, os caras vêm de uma pausa pra data FIFA de 10 dias. Os caras vão ter 50 dias de paralisação pra Copa do Mundo. Se um jogador de futebol milionário, com toda a estrutura do mundo, não consegue numa viagem de primeira classe, pezinho pra cima, jogar de 3 em 3 dias, fecha o futebol, vamos fazer o cartão da vida. Mimimizeira isso aí. Eu tenho certeza que a sua próxima madrugada você vai passar sem dormir. Eu tenho certeza pela sua realidade atual. Tem a ver? Então faz o seguinte, você dorme antes, porque aí você não vai sentir sono depois. Fica tranquilo. Dorme antes, porque você tá falando que tem uma pausa de 50 dias lá na Copa. Então agora os caras podem se matar, porque depois eles vão descansar. Você acha que o calendário de 3 competições é muito forte pra jogador que tem tudo do bom e do melhor? Capelanes, não é que eu acho, não é que o Chico acha, não é que o Edu acha, não é que o Cici acha, é que o doutor acha, que o médico, o fisiologista acha, todo mundo acha. O quê? É uma viagem pesada. Mas aí é pesada. Você já foi pra Colômbia? Me desculpa. Já foi pra Colômbia de primeira classe? Uma viagem pezinho pra cima? Me desculpa. Aí machuca, doutor. Aí machuca o bom e do melhor. Aí machuca o Marcos Antônio. Não fala besteira nada, doutor. Aí machuca o Marcos Antônio, como machucou agora, e ele perde boa parte da temporada e a gente chega aqui descascando. Mas poderiam ter machucado, né? A lesão não é uma coisa certa, é algo aí que perde, é um acidente. Mas o Roger, pela primeira vez, ele de fato tirou o peso de um jogo que não tem que ser pesado pro São Paulo. Esse é um jogo, não tem que ser pesado. A questão é assim, a Sul-Americana tem tudo isso que você falou, Renata, envolvido dinheiro, tudo, prestígio, título, mas também tem a possibilidade, pela fragilidade dos adversários, de você poupar. Aí numa fase mais mata-mata, que o nível aumenta, aí você volta. É com o Capelanes, ele toma café da manhã com veneno, aí sobe pra cabeça dele, ele fica eu acho engraçado. Ele chega de querer falar que o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana, Veja só, que joga... Você torcedor, telespectador e internauta do Jogo Aberto, preste atenção. O Sgarbi acabou de falar assim, não dá uma importância pro jogo, que não merece tamanha importância. Só que quando o São Paulo estreou na Sul-Americana, venceu, mas não jogou bem, foi o primeiro a criticar aqui no programa que o São Paulo não jogou bem. Então isso é mais uma incoerência que eu consigo detectar no programa. Não é incoerência, isso daí você fala. O Boston River teve condição climática ruim, lembra? Não, mas teve sim, teve ventania, um monte de coisa, chuva. Mas aqui ganhou. A questão é comentar do jogo. Se o jogo foi ruim, eu vou falar que o jogo foi bom. Não, mas uma coisa é você falar que o jogo pouco importa e no dia seguinte o São Paulo perder, você criticar. Mas aí são outras coisas. Está se o jogo não importa, se perder, dane-se, o São Paulo não entrou critica. naquele jogo com um time titular. E daí? O São Paulo entrou naquele jogo contra o Higgins, que poderia muito bem ter perdido a partida, com um time titular e machucou o Marcos Antônio. É diferente do que ele dá chance pra molecada e aí fazer um jogo que talvez não seja o jogo perfeito do São Paulo. O Higgins é o mesmo time que eliminou da pré-Libertadores o Bahia. Mas não deixa de ser essa porcaria toda que vocês estão pintando aí, tá? Fragilidade dos adversários. Ele eliminou o Bahia na pré-Libertadores. E a tendência é que o Higgins ganhe do Boston River. Pode acontecer outra coisa, mas é uma tendência. Joga em casa. E só passa o primeiro. Só passa o primeiro e vai pra playoff quem ficar em Mas você ouviu o Rui Costa pra você ontem. Ele disse, a Sul-Americana vamos dar a importância porque toda a competição o São Paulo entra pra ganhar. Mas nosso foco é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ele deixou isso muito claro. Então, mas eu discordo. O São Paulo tem um elenco milionário, uma das folhas salariais mais altas e não consegue jogar 3 competições no ano. Consegue. O Flamengo consegue, o Palmeiras consegue sim. Claro que consegue. Claro que consegue. E não pode. Você falou que ninguém consegue. Eu te dou exemplo e você fica bravo? Não, é que Flamengo e Palmeiras estão em outra prateleira. Ou você discorda? Pensa o seguinte, o Everton, num ano o Cruzeiro chega na decisão e não leva, no outro o Galo chega na decisão e não leva. Eu pergunto, vale a pena levar a sério a Sul-Americana, ir até a final, mesmo sabendo, Everton, que há um risco de não ganhar o título, chegar lá, pode chegar como favorito, mas nem sempre ganha? Paga o Hulk. Renata, a Sul-Americana é mais ou menos... Claro que o Cruzeiro queria ter ganhado, o Atlético queria ter ganhado, mas a Sul-Americana é mais ou menos como dançar com a irmã. Né? É um negócio que não tem muita graça. O Atlético, por exemplo, viajou com uma base de jogadores reservas e de jogadores sub-17, sub-20. E, na minha opinião, o Atlético está corretíssimo. Eu digo isso hoje pela situação que o Atlético vive no Brasileiro. Então, eu falei ontem que vou repetir. Para mim, o Atlético tem que jogar com os amigos do Veneno, que é um atacante do Atlético, que é muito bom, por sinal. Os amigos do Veneno contra o Cienciano. E na volta com o Puerto Cabello, os amigos do Veneno de novo. Largar a Sul-Americana, porque o Atlético está desesperado contra o rebaixamento.
no Campeonato Brasileiro. Foco no Campeonato Brasileiro. Sul-Americana foi bom enquanto durou. Eu não acho que tem que priorizar. Eu estou falando pelo Atlético. Para o São Paulo é diferente. São Paulo não está com desespero no Campeonato Brasileiro. Tem lá seus problemas, por vezes, de suspensão, uma contusão aqui, outra colar, mas está longe dos problemas que o Atlético está vivendo. Então, acho que o São Paulo poderia, sim, focar na Sul-Americana e levar a sério. O Atlético, no desespero que está, com o elenco cheio de problemas, com um monte de jogadores que vão sair no meio do ano e com o Hulk agora indo embora, o Atlético não tem que priorizar a Sul-Americana, não. Ó, tchauzinho para a competição e foco no Brasileiro para se livrar do rebaixamento. Mas você foi muito bem. Cada time tem que avaliar a sua condição, o que está fazendo para administrar cada campeonato. E não é uma decisão simples. Quem é o cantor? Olha, desde aquela partida no Mundial contra o Chelsea, que o Paulinho não atua pelo Palmeiras. São 298 dias fora. Eu imagino a angústia, a agonia de um atleta, porque aqui está o médico, o Dr. Marco Aurélio Cunha. Não é só sobre quando ele vai voltar, quando ele estará 100%, é passar pelo processo e entender que isso é necessário. E a situação do Paulinho, que veio como estrela, grande contratação, é assim, ele até hoje não conseguiu se desenvolver e jogar no Verdão. Renata, esse problema que ele tem, a fratura de estresse, é difícil, é um problema que é perfeitamente contornável, mas os prazos nem sempre são aqueles presumidos. Você espera o osso consolidar, volta a carga, se o osso padecer, ele vai ter uma nova alteração, você tem que esperar mais um pouco. Ele veio de uma cirurgia, depois teve que refazer a cirurgia. Eu já acompanhei casos iguais e uma vez que o problema está resolvido, espero que esteja, não tem retorno mais ruim. Eu acho que ele vai voltar a jogar. Às vezes há um ano, já vi fraturas de estresse de um ano, até mais de um ano. Então, ele está dentro de um protocolo, de um prazo perfeitamente razoável, né? Ruim para ele, ruim para o Palmeiras, mas na medicina isso está dentro de um plano que é conhecido pela ciência, pela literatura. Então, acho que a hora que ele deslanchar, ele vai voltar a ser o Paulinho de sempre. E eu não acho que o Palmeiras fez mau negócio, não. O Palmeiras vai ter recuperação com ele. Edu, a gente esperava que contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino, Sporting Cristal, sempre teve uma expectativa pairando pelo retorno do Paulinho. Será que acontecerá contra o Cerro Porteño? Renato, até porque a gente ficou sabendo que ele treinou o coletivo, né? Treinou muito bem, né? Não sentiu nenhuma dor. Eu acho que, como o doutor falou muito bem também, é a questão da questão da dor, do sentimento do atleta também, é a questão da confiança. Então, de repente, ele treinando, né? Se sentindo bem, não sentindo dor, aí ele vai dando um passinho de cada vez. E eu vejo que o departamento médico do Palmeiras está fazendo o correto, tem que ter cautela realmente. É um jogador muito importante, vai ser importante, é jovem. Acho que o Palmeiras também pensa nisso também, quem sabe daqui a pouco ele retornar e jogar bem também possa ter uma venda futura também, porque é um jogador jovem. E eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje no Palmeiras, é claro que seria importante, mas também não está fazendo tanta falta assim. Agora, na hora certa, ele vai estar bem preparado e ter cautela nesse momento. Capela, e olha só a coincidência, sai o Vitor Roque por lesão e o Paulinho pode estar voltando. Essa é a vantagem de ter elenco. É verdade. Não é sobre quem vai ser o titular, tem espaço, joga como, quando. Parem com isso. Futebol, para 3 competições, por exemplo, é isso. Tem que ter elenco. Você tem razão, Rê. E olha só que delícia que deve ser o Abel Ferreira, né? Deve ser maravilhoso. Não, deve ser uma delícia, porque você chega, senta no banco, olha, bom, tem o Arias aqui, tem o Vitor... É nesse sentido, dos outros também. O Vitor Roque ali, eu tenho o Flaco aqui, eu tenho o Paulinho voltando aqui. É maravilhoso, né? Porque o cara tem um leque de opções. Eu acho o Paulinho, cara... Não vou falar o termo fenômeno, mas assim, pro futebol brasileiro, pro nível do futebol brasileiro, cara, assim, totalmente fora da média. Mas eu vou usar um termo. Eu tava na externa, na frente da Arena do Palmeiras, na semana passada, aqui no Jogo Aberto, e até um torcedor falou, pô, e o Paulinho, que não sei o quê. Será que ele volta bichado? Foi essa a pergunta que me fez. E muita gente tem uma interrogação. Ainda bem que temos um doutor para explicar a situação. E eu espero que ele possa voltar bem, porque a gente já cansou de ver jogador que fica muito tempo parado, quando volta, além de não ter a mesma confiança, começa a ter outro tipo de lesão. Então eu torço muito para que o Paulinho não só não se lesione, e vou além. Se ele conseguir não ter lesões e ter uma sequência nos próximos 4 anos, é jogador para a Copa de 2030. Depois vocês vão me cobrar aqui. E cada caso é um caso. O Bruno Rodrigues também teve uma lesão longuíssima, outra situação, e não vingou, já está no Cruzeiro. Aliás, está liberado para jogar contra o Boca. O Santos pode ser milionário na Sul-Americana ainda, dá tempo. Tem que vencer o São Lourenço. Para isso, vai levar Neymar e Gabigol para a partida lá na Argentina.
terá o Gabriel Brazão de novo à disposição. Aí ele pode escolher entre Igor Vinícius ou Mike na lateral direita. Deve usar os dois zagueiros, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, mas o João Ananias foi elogiado pelo Edu Dracena. Muito bem. Aqui no programa pode ter chance também. Escobar na esquerda. Uma perspectiva no meio-campo, William Arão, Oliva e aí o Neymar aqui compondo junto com o Gabriel Bontempo. Roleiser foi o destaque do jogo pelas cobranças de pênaltis contra o Bahia. Pode receber chance no time titular ou o Barreal. E aí a gente já mostrou que essa dupla Neymar e Gabigol, Edu, é a esperança para hoje. É, esperança e qualidade indiscutível, né? Agora, você tem que colocar em prática tudo isso, né, Renato? Porque a gente viu um jogo do Santos com o Bahia, um time mais coletivo, um time mais compacto, um time que marcou muito e saindo no contra-ataque. Não sei se esses jogadores vão conseguir performar dessa maneira. E como eu falei na primeira parte, Renata, o Santos foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por que não poupou o Neymar, então, na Sul-Americana e... Mas ele quer jogar. Eu acho que é uma prova, até mesmo pra gente ver realmente como ele vai estar pra Copa do Mundo, Cicinho. Porque o pessoal vai dar a chegada Pra vir nele. contra a Copa do Mundo, tinha que ter colocado contra o Os Bahia. argentinos que vai... Mas é um caso raro até, né? O Neymar vai ser muito valorizado na Argentina hoje, porque os torcedores fizeram uma festa para já receber ele no hotel, uma festa nas redes sociais também, então vai ser um jogo muito legal pro Neymar, por conta disso também. Porque mas o torcedor do São Lourenço quer ganhar do Neymar. É que, assim, o Neymar é um ídolo mundial das crianças, dos jovens, né? De muitos jogadores, inclusive, né? Então, muito pelo que ele já fez do que pelo que ele vem fazendo. Agora, também é claro que entra o ingrediente Copa do Mundo nesse jogo aí. Ele ficou ausente contra o Bahia, por conta do controle de carga. Mas agora que ele está bem, ele precisa jogar qualquer jogo para mostrar para o Ancelotti. E com as baixas na seleção brasileira, as lacunas vão se abrindo e ele tem pouco tempo. Então todo jogo que ele puder jogar, ele vai entrar em campo. Chico, e fica a torcida para que ele corresponda, né? E um jogo de rivalidade, Brasil e Argentina. Quer dizer, também tem isso, pegado, vai ter provocação, vai ter torcida contra. E é esse clima que a gente quer ver como é que o Neymar reage, como que ele se coloca. Porque não é só jogar bem, é participar desses eventos que são de grande debate, de grande pegada, de grande E a arbitragem não dá qualquer faltinha, né, doutor? Exatamente. Então é um bom treino para ele poder imaginar um jogo internacional. Talvez não prender tanto a bola, jogar mais perto do gol. Vou dar uma sublinhada aqui. E outra coisa, para quem acha que o Neymar deveria ser poupado nesse jogo de novo, porque já foi contra o Bahia, já não joga no final de semana contra o Palmeiras ou sintético. Mas já era o cronograma que eles tivessem. Tudo bem, hoje, então. poupou contra o Bahia, joga agora e vai folgar contra o Palmeiras, tá claro. Não vai jogar no sintético, Mas duvido. o sintético é um problema para ele. Vamos por os palpites? E é justamente esse, São Lourenço e Santos, o primeiro palpite. Cicinho. 2-1 São Lourenço. Sgarbi. 2-1 Santos. Rona. 1-0 Santos. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Santos. Capela. Eu acho que vai perder, mas eu nunca vou contra o Santos. 1-0 Peixão. Chico Garcia. 2-0 Santos, Neymar e Gabigol. Eu vou junto com o Capelanes, 1-0 pro Santos. Aí é bom. E com o gol do Neymar seria melhor ainda, né? Agora vamos para Milionários e São Paulo. Edu. Quer? Bom dia, Edu. Não, porque eu não falei do Santos, pô. Não deu palpite, desculpa. Deixou você por último. Por isso que Bom dia, pessoal. Bom dia pra mim. Eu vou com vocês também, Renata. 1-0 Peixão, Capelão e Ronaldo. Boa. E agora sim, já engata o São Paulo. 1-1. Que isso. Chico, você. O São Paulo vence 2-1. Capelanes. Eu vou narrar esse jogo na Rádio Bandeirantes. E vou dar sorte pro Tricolor. É 3-0 São Paulo. Vamos, Tricolor! É nóis! Ronaldão. 2 pro Milionários e 0 pro Devedores. E aí, vai lá, Sgarbi. Eu, infelizmente, vou acertar. 0-0. Cicinho. 1-0 pra nós. Ai, que confiança. Vou com o Cicinho, 1-0 para nós. 2-1 pro São Paulo, é meu placar. Todo mundo? Foi. Então amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Boa tarde pra você de todos os lugares. Até amanhã. Tchau, tchau.